Posso começar? Pode. Peraí, deixa eu mandar o link pro Vina. Gente, vamos lá, Entrei então. aqui, já O entrei Renan aqui, entrou. valeu, mano. Ah, entrou? Boa. Gente, eu vou começar, então. Carol, se quiser começar a gravar, Tá gravando, pode começar. beleza. Vamos lá. Eu fiz uma segunda parte sobre a parte das funções corticais superiores e um pouquinho sobre testes. Vai ser mais sobre essa parte de funções corticais superiores e só uma palhinha, algumas considerações sobre os testes que a gente aplica. Começando a falar um pouquinho sobre praxias, tá? O termo apraxia, ele se refere a uma alteração para uma execução de um movimento quando você não tem algo primário acontecendo ali, né? Então, você não pode, para você caracterizar uma apraxia, você não pode ter uma força muscular reduzida, você não pode ter um parasitismo ali do movimento por um movimento involuntário, você não pode ter uma incoordenação, uma alteração sensorial primária, enfim. E aí, quando você tem as apraxias, os principais grupos em que a gente divide as apraxias são as apraxias de membros e as apraxias tarefa específica, tá? E aí, falando um pouco da apraxia de membros, essa via, ela tá um pouco difícil, assim, mas, na verdade, ela começa aqui nessa região central, tá? Então, as fórmulas dos movimentos, que nós chamamos de praxicons, elas estão concentradas no lobo parietal esquerdo, tá? Então, toda a fórmula dos movimentos que nós fazemos fica concentrada nesse lugar. E aí, como que isso segue, né? Como que nós temos as praxias dos nossos membros, dos nossos braços e das nossas pernas direita e esquerda, né? Essa fórmula do movimento, ela vai para a área motora suplementar do mesmo lado, esquerdo, né? Dessa área motora suplementar, ela tem dois caminhos, né? Uma parte cruza para o outro lado, através do corpo caloso, e a outra parte vai da área motora suplementar esquerda para o córtex motor primário aqui do lado esquerdo, e vai estar associado à praxis do membro contralateral, do membro direito, tá? Enquanto isso, essa informação que cruzou o corpo caloso para o outro lado, chegou na área motora suplementar do lado direito, que depois vai para a área motora primária do lado direito e está associada à praxis do membro contralateral, que seria o esquerdo, tá? Essa via é um pouquinho estranha, então eu trouxe mais uma imagem aqui para mostrar, tá? Então aqui, essa primeira parte aqui no lobo parietal esquerdo é onde estão os praxicons, ou os anagramas motores, ou como queiram chamar. Ela vai, então, para a área motora suplementar e depois para a área motora primária, e isso aqui vai estar associado à praxis do lado contralateral, do lado direito, e cruza pelo corpo caloso, vai para o lado, para a área motora suplementar e a área motora do outro lado, e está relacionado à praxis do lado esquerdo, tá? Então, o que a gente testa, né, quando a gente fala em praxia ideomotora, né? A praxia ideomotora se refere a uma dificuldade para a gente executar alguns gestos com as mãos, né? E a gente tem dois tipos, né? Aquelas para os gestos intransitivos, que são sem objetos, ou gestos transitivos, que é quando a gente tem uma dificuldade para usar uma ferramenta que a gente está habitualmente acostumado a usar, né? Por isso que durante as consultas, nos exames, às vezes a gente vê testando praxias, né? Então, pede para o paciente fazer um V de Vitória, né? Pede para o paciente fazer movimentos monomanuais e bimanuais, né? Então, joia, V de Vitória, às vezes a gente pede para ele fazer o ok, aí a gente pede para ele fazer um movimento duplo, né? Então, cruza, né? Faz um duplo cadeado, que é esse movimento aqui da esquerda, e aí você pode pedir para ele fingir que ele está usando uma ferramenta, né? Assim, se o senhor tivesse um pente nessa mão, se o senhor tivesse uma escova de dente nessa mão, como que o senhor escovaria, né?
a gente está num ambiente, né, que tem, às vezes, pessoas com escolaridade menor, e não é incomum idosos utilizarem o próprio dedo como ferramenta, né? Então, escova o dente, né? A pessoa vai fazer um movimento como se o dedo fosse a escova, ou corta um papel usando uma tesoura, a pessoa vai usar os dedos como tesoura ao invés de fazer o movimento da tesoura. Isso não é errado e não é considerado apraxia, mas geralmente nos pacientes normais, se você pede para ele corrigir isso, ele consegue fazer, ok? Usar uma chave, você pode usar também coisas simbólicas, por exemplo, assim, dar um tchau para alguém na rua, como que o militar bate continência, alguns pacientes sabem, alguns pacientes não, tá? Então, isso é uma apraxia, a gente testando a apraxia ideomotora, né? E aí, se a gente for pensar naquela via que eu mostrei para vocês, né? Se nós tivermos lesões, imaginem assim, se nós tivermos lesões nessa parte aqui da via, né? Essa parte aqui, ela está relacionada ao controle da praxis bilateralmente, né? Porque o lado esquerdo é onde estão os anagramas motores, né? Então, você pode ter apraxia de membros bilateral, em que você vai ter lesões no córtex parietal esquerdo ou na área motora suplementar esquerda, e você pode ter apraxia de membros unilaterais à esquerda, perdão, em que você vai ter lesões nessa parte final da via, depois que já cruzou o corpo caloso ou no próprio corpo caloso. Não é para você ter apraxia de membros unilaterais à direita, tá? Você sempre vai ter ou só a esquerda ou bilateral, tá? E aí até uma diferenciação interessante, né, que existe uma apraxia parietal, que é quando acomete essa região mais posterior aqui, mais na origem do problema, e uma apraxia frontal, que é quando a via já andou lá para frente, e a diferença é que o paciente com apraxia parietal, ele não só não sabe fazer, como ele também não consegue reconhecer como correto, porque ele não tem aquela fórmula do movimento. Enquanto que na apraxia frontal o paciente não consegue executar, mas ele consegue dizer se aquele gesto está preservado ou não, se está correto ou não, tá? Existe também uma apraxia que nós chamamos de ideatória, tá? Que também está relacionada à mesma via que eu mostrei para vocês, e que está associada a uma sequência de ações, né? Então, você pede para o paciente fazer uma sequência de ações que ele está acostumado, né? Então, olha, imagina que você está com as coisas ali na sua frente e monta um lanche, né? Aí você quer ver o paciente pegando o pão com uma mão, passando a manteiga com a faca do outro, colocando as coisas em cima, juntando, né? Querendo ou não, aquele teste do mini-exame, né? Do pegue o papel com a mão direita, dobre no meio e coloque no chão. Ele tem algo ali de memória operacional também, né? Porque de função executiva, né? Porque o paciente, para ele chegar fazer o teste completo, ele tem que lembrar de todas as 3 etapas, né? Então é como se você pedisse para ele repetir uma frase longa, mas também tem algo de praxis aí nesse teste, né? Ou, por exemplo, olha, você está com um bule de café, tem uma xícara na sua frente, como que você faria para colocar o café e beber ou oferecer para alguém, tá? Então, essa é a ideatória, uma sequência de erros, de movimentos na sequência correta, tá? Uma tarefa de múltiplos passos. E aí, além das apraxias de membros, existem as apraxias tarefa específica, tá? Que, assim, o nome é um pouco ruim, porque não tem tanta relação com as apraxias de membro, não tem tanta relação com aquela via que eu mostrei para vocês no início, né? Então, assim, nós temos diversas apraxias tarefa específicas que a gente vê em pacientes com lesões cognitivas, né? Então, por exemplo, assim, apraxia de fala e apraxia orobucolingual. Isso é algo que é muito visto em pacientes com APP agramática, né? Principalmente aqueles que têm uma degeneração lobar frontotemporal por tal, né? Por taupatia, né? Os pacientes com PSP e DCB têm muita apraxia de fala e apraxia orobucolingual, geralmente associadas a lesões frontais dominantes, né? A apraxia do vestir-se, que é algo que a gente fala também bastante no ambulatório, ela, na verdade, não é uma apraxia propriamente dita, ela é uma disfunção visoespacial,
né? Então, como a gente vai ver mais para frente nessa aula, ela é uma dificuldade do paciente alinhar o eixo do corpo dele com o eixo da roupa. Por isso que o paciente coloca camiseta na perna, calça na cabeça. É uma dificuldade de alinhar o eixo do seu corpo com o espaço. Então, geralmente é uma lesão parietal direita, tá? A apraxia construcional, ou apraxia de construção, que a gente avalia ali com cubo, com pentágono, com figura complexa de Rey, é algo que também está associado ao córtex parietal, também é algo visoespacial, né? E a apraxia de marcha é algo que a pessoal da neurologia tem algum contato, que acontece muito a apraxia de marcha também chamada ataxia frontal, né? Que é aquele desaprender a andar, né? O paciente ele tem aquela marcha magnética em que ele fica com os pés colados no chão, e a gente vê muito isso em hidrocefalia de pressão normal, em lesões subcorticais vasculares, enfim. Tá? Então, essas apraxias tarefas específicas, elas não estão na mesma via das apraxias de membros, tá bom? E aí nós vamos falar sobre funções visoespaciais e visoperceptivas, tá? É muito importante vocês diferenciarem esses dois nomes, porque, assim, o entendimento dessas vias ajuda muito na prática, tá? Então, para vocês entenderem, né? Aqui nós temos a nossa área visual primária, né, aqui no cúneus, né, no sulco calcarino, e existe, né, como eu mostrei para vocês naquela primeira aula, né, áreas primárias no cérebro, áreas associativas unimodais, áreas associativas heteromodais. E aí, quando a gente fala em áreas associativas de funções visoespaciais e visoperceptivas, então nós temos essa área primária visual aqui, que ela pode seguir tanto para a região parietal, quanto para a região temporal aqui, né? E aqui nós temos as duas vias, né, que nós chamamos vias visoespaciais e vias visoperceptivas, né? Então, essa via que vai da área visual primária para o lobo parietal é chamada a via occipito-parietal dorsal, ou via do onde, né, via do where, né, que é a via da nossa relação com o espaço ao nosso redor, é a via visoespacial. E essa via que vai aqui da área visual primária para a porção temporal, aqui mais abaixo, é também chamada de occipito temporal ventral, né? Que é uma via associada à gnosis, né? Ao reconhecimento do conteúdo de um objeto, do reconhecimento semântico daquela informação, né? E aí, né, a gente vai falar um pouquinho de funções visoespaciais. Eu coloquei essa foto porque as funções visoespaciais são aquelas que nos permitem alcançar objetos que estão no nosso campo visual, né? E aí nós temos algumas síndromes que são muito importantes nesse contexto, né? Então, talvez uma das mais famosas aí seja a síndrome de Balint, né? Que está associada a lesões bilaterais nessa via occipito-parietal dorsal, né? E essa síndrome ela é composta por esses três achados, que são a ataxia óptica, a apraxia oculomotora e a simultânea agnosia, né? Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses achados. Então, vamos lá. A ataxia óptica, ela é definida como uma dificuldade em alcançar com as mãos um alvo guiado pela visão. E aí, geralmente, se vocês forem observar no exame neurológico, geralmente a gente faz isso com alguma coisa que você pode usar um outro estímulo, por exemplo, uma chave, né? Então, qual que é a questão? O paciente ele não consegue alcançar aquele objeto guiado pela visão, mas ele consegue alcançar se ele for guiado por outro estímulo, né? Por exemplo, se você tiver com uma chave, você apresenta aquele molho de chaves para o seu paciente, mostra para ele, fala assim, olha, pegue nisto aqui que eu estou te mostrando. E aí o paciente ele vai tentar e geralmente ele vai falhar, né? Geralmente ele vai passar ou ele vai pegar do lado. E aí quando você balança aquela chave que o paciente vai ser estimulado pela audição, ele vai lá e acerta e consegue segurar, tá? Isso é a ataxia óptica.
Um outro teste que é interessante, que a gente faz por outro motivo, mas é interessante também, é o índex nariz-dedo do examinador, né? Então, a gente costuma testar a coordenação pelo índex nariz, ali do lado, mas a gente também testa com o paciente colocando a ponta do dedo na ponta do nariz do paciente e na nossa, né? Qual que é a questão? O paciente que está descoordenado, ele erra os dois alvos. Ele erra tanto o nosso dedo quanto o nariz dele. O paciente que tem síndrome de Balint, tem ataxia óptica, ele erra o nosso dedo, que está lá na frente. Ele não erra o nariz dele, porque o nariz dele ele sabe onde está, né? Então, esse é um teste que dá para a gente usar também para testar a ataxia óptica, tá? A apraxia oculomotora, ela se refere à incapacidade de gerar umas sacadas, né, que são os movimentos oculares corretivos que nós fazemos para colocar um alvo na nossa retina. Ele não consegue fazer esses movimentos guiados por um alvo visual, tá? Então, você vai apresentar para aquele paciente alvos no campo visual dele, ele não consegue fazer um movimento ocular naquele sentido, tá? Eu trouxe aqui um vídeo de um paciente que não tem uma síndrome cognitiva que gera a apraxia oculomotora, mas ele tem um tipo de ataxia que tem, né, que é chamado de ataxia com apraxia oculomotora, né, AOA. E aí eu vou deixar vocês vendo o vídeo aí. Now, without moving your head, look up at the ceiling. Look to the right. Look to the left. And look down. Now, look at the camera. I want you to look at my hand. Look at the camera. Look at my hand. And look at my hand. Now, look at the camera. Now, I'm going to move your head and look at the camera. Okay. Now, we'll back up and we'll check your hands. Hold your hands out in front of you. Se vocês repararem, né, o paciente ele tem uma dificuldade em fazer os movimentos oculares que ele comanda, e é muito interessante esse segundo teste que ele fez, né, que é pedir para o paciente fixar o olho num alvo. Então, você pode segurar a cabeça do paciente e falar assim, só olha para a ponta do meu nariz. Um paciente normal, ele, quando você virar a cabeça nos diferentes sentidos, ele vai conseguir manter o olho no seu nariz o tempo todo, né? O paciente com ataxia, a apraxia oculomotora, ele é um paciente que ele não consegue fazer isso. Então, você nota um fenômeno que se chama dissociação óculo-cefálica, né? Quando você vira a cabeça do paciente nos diferentes sentidos, o olho do paciente acompanha e ele mantém a visão para o outro lado e perde a visão do alvo, tá bom? Então, isso é a apraxia oculomotora. E aí, deixa eu ver aqui. Vamos para o próximo. Aí, beleza. E aí nós temos, por último, a simultânea agnosia, né? A simultânea agnosia é uma dificuldade do paciente integrar os detalhes visuais de uma imagem como um todo, né? Então, geralmente, como é que você testa isso, né? Você mostra para ele o roubo dos biscoitos, né? Um teste, né? A figura clássica aí do NIH. E o paciente com simultânea agnosia, ele não só não consegue dizer, né, que tem, provavelmente isso é uma família, que tem uma mulher ali lavando as louças, que a água está caindo, que os filhos estão causando ali, estão derrubando a cadeira e tal. Ele não só consegue interpretar essa informação como um todo, como ele se apega a detalhes pequenos da figura. Então, se você observar um paciente com simultânea agnosia olhando para a imagem do roubo dos biscoitos, ele vai dizer assim, olha, tem uma minhoquinha aqui, né? Tem uma cobra aqui do lado, né? Aqui tem um chapéu,
né? Aqui parece ter uma, né, parece ter um controle aqui, alguma coisa. Então, assim, ele fica se apegando a pequenos detalhes da figura sem conseguir ver o todo, né? Da mesma forma aqui nos Hs e Ts, né, essa figura do grande H formado por vários Ts, ele vai conseguir ver os Ts, mas ele não vai conseguir ver o H, né? Então, é a dificuldade de interpretar as imagens como um todo. E, geralmente, a gente utiliza figuras grandes para fazer isso. Não adianta dar um mini roubo dos biscoitos para o paciente, que o paciente vai falar para você o que tem ali. É interessante dar uma figura grande para testar, tá bom? Então, essas são as 3 características da síndrome de Balinger. Agora, falando um pouco sobre heminegligência, acho importante dizer uma coisa primeiro, assim, às vezes é muito comum confusão com heminegligência, principalmente no PS com pacientes com AVC, tá? Heminegligência é uma síndrome formada por vários elementos, ok? E a síndrome de heminegligência, em geral, ela acontece por conta de uma lesão no lobo parietal direito, né? Os eventos isquêmicos à direita são os mais comuns de gerar a heminegligência. Por quê? Né? O nosso lado esquerdo do cérebro, ele está associado à atenção espacial do lado direito, e o nosso lobo parietal direito está associado à atenção espacial nos 2 lados. Então, quando você tem uma lesão do lado esquerdo do cérebro, o nosso lado direito compensa, mas quando você tem uma lesão do lado direito, ferrou, você não tem mais atenção espacial do lado contralateral, tá? E aí, nós temos a síndrome de heminegligência, né, que faz com que o paciente perca a atenção espacial para o lado esquerdo, né. De uma forma geral, isso é uma síndrome, não é um achado isolado, e é uma síndrome com vários componentes, ok? Quais são os componentes da síndrome de heminegligência? Nós temos um componente perceptivo, tá, que é formado pelas extinções, tá, então, se você olhar para o NIH, o que ele mostra ali para você, que quando você faz o toque dos 2 lados do corpo, aí depois você faz ao mesmo tempo dos 2 lados e pergunta para o paciente onde ele está sentindo, e o paciente só te fala de um lado, você está testando a extinção tátil, tá? Quando você faz o visual, né, você mexe o dedo de um lado, mexe o dedo do outro, mexe o dedo dos 2 lados, e o paciente só vê a alteração, o dedo mexendo de um lado, você está testando a extinção visual. E quando você faz o barulho de um lado, o barulho do outro e o barulho dos 2 lados, você está testando a extinção auditiva. São todas partes da síndrome de heminegligência. Quais são as outras partes? Existe o componente motor exploratório, que você pode testar, por exemplo, com um desenho do relógio, né? Então, você pede para o paciente desenhar o relógio, o paciente vai usar só o hemicampo direito para desenhar o relógio. Existem algumas outras, por exemplo, assim, você desenha uma linha reta numa folha e você pede para o paciente traçar uma linha exatamente no meio, né? Cortar essa linha exatamente no meio. E aí o paciente ele não consegue fazer isso, porque aquela linha para ele é muito menor do que ela realmente é, né? Aquela linha dele é só o hemicampo direito, então ele vai cruzar essa linha à direita, né? Vai fazer aqui, por exemplo, né? E outra possibilidade é você dar uma folha cheia de pequenas linhas para esse paciente, e aí você pede para ele cortar todas essas linhas no meio, né? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. E esse paciente, ele só vai cortar as linhas da região da direita, tá? Então, esse é o componente motor exploratório da síndrome. Existe mais 2 componentes da síndrome de heminegligência, que são a hemiassomatognosia, ou seja, o não reconhecimento de que uma parte do corpo é sua, e isso pode gerar sintomas delirantes, né, de que existe uma perna, tem um caso do livro do Homem e da Mulher do Chapéu, que o paciente acorda de manhã dizendo que tem uma perna em cima da sua cama. E a perna é a perna dele, né? Então, isso chama-se somatoparafrenia, né? É um conteúdo delirante em cima de uma hemiassomatognosia. Então, o paciente acha que o lado esquerdo do corpo pertence a outra pessoa, né? E o quarto componente é a anosognosia, ou seja, o paciente não reconhece o problema,
tá? Então, esses são os componentes da heminegligência. Não chamem extinção tátil de heminegligência, ok? Chamem de extinção tátil, tá bom? Esse aqui é a apraxia de construção, que também está relacionada a lesões parietais predominantemente à direita, né? Então, esse aqui é a figura de Rey, né? É uma figura muito usada em avaliações neuropsicológicas. E aí, quando os pacientes... Esse é um desenho é uma cópia desse desenho feita por um paciente com atrofia cortical posterior, né? Que é uma síndrome de doença de Alzheimer atípica que acomete principalmente as funções posteriores do cérebro. E vocês podem perceber que a figura ela é toda quebrada, né? Não existe conexão entre as figuras, né? Esse padrão é muito comum na apraxia de construção. E a gente também pode testá-la através de pentágono e cubo. É claro, quanto mais difícil for o desenho, mais precisamos de outros domínios, né? Eu preciso de algum grau de conhecimento semântico para lembrar do que é um cubo, eu preciso de função executiva para começar a desenhar o cubo, mas, em última análise, a apraxia de construção também está envolvida, tá? Aí nós temos a síndrome de Gerstmann, tá? A síndrome de Gerstmann, ela está relacionada a lesões no giro angular do hemisfério dominante, tá? Então, é como se fosse um Balint parcial, né? Um Balint à esquerda, já que lesões à direita geram uma síndrome de desatenção espacial completa do lado esquerdo, lesões à esquerda geram algum grau de alteração de espacial, né? Então, geralmente, essa lesão acontece na encruzilhada temporoparietal à esquerda, principalmente giro angular do hemisfério dominante, e ela é uma síndrome formada por 4 elementos, né? A acalculia, a agrafia, a agnosia digital, ou seja, olha, me mostre o seu dedo indicador, o paciente não sabe dizer qual é, e indiferenciação esquerda-direita, tá? Então, às vezes a gente vê pacientes com eventos isquêmicos em território de cerebral média esquerda fazendo esse tipo de síndrome, tá? E aí a gente vai falar sobre funções visoperceptivas, e aí finalmente chegou o primeiro paciente da história do homem que confundiu sua mulher com um chapéu, que ele tenta pegar, né, ele pega na cabeça da mulher dele, da esposa dele, tentando retirar a cabeça da esposa dele para colocar na sua própria cabeça, achando que era um chapéu, né? E por que isso acontece, né? Isso está associado a lesões na via occipitotemporal ventral, né, que é essa via de baixo aqui, e a gente vai falar um pouco sobre agnosia visual para objetos, né, que seria uma dificuldade de identificar um objeto visualmente. Mas, da mesma forma como a praxis lá no começo, né, você não pode ter um déficit primário, ou seja, esse paciente não pode ter uma dificuldade visual, esse paciente não pode ter uma dificuldade de linguagem para você chamar isso de agnosia visual, tá? A agnosia visual, ela tem 2 possibilidades aí, né? Você pode ter uma lesão mais precoce nessa via, ou seja, imagina que o córtex visual primário está aqui, você tem uma lesão mais precoce, e aí você tem uma agnosia visual aperceptiva, e aí nesse subtipo, o paciente não só não sabe o que é o objeto, mas ele também não consegue discernir a sua forma. Então, se você pedir para ele desenhar aquilo, ele não vai saber como fazer. Ou se você pedir para ele simplesmente descrever aquilo, ele também não vai saber descrever. E existe uma forma que é a associativa, que ela é um pouco mais distante, né, da área visual primária. Ela é um pouco mais além na via, né? Que é uma forma em que o paciente não consegue dizer o que é o objeto, mas ele consegue descrevê-lo ou ele consegue desenhá-lo, tá? Então, se você apresentar, por exemplo, um apontador, o aperceptivo não vai saber o nome e não vai conseguir falar, olha, é um objeto pequeno, cilíndrico, que tem uma ponta, tal. O aperceptivo não consegue dizer isso, o associativo consegue, tá? Você pode utilizar também, por exemplo, esse tipo de figura sobreposta, né? Geralmente, o paciente com agnosia visual aperceptiva,
ele não consegue dizer que tem qualquer coisa ali, né? Ele não consegue dizer que tem objetos ali. O paciente com agnosia visual associativa, ele vê que tem objetos ali, mas ele não sabe dizer o nome desses objetos, certo? E aí, isso é uma coisa muito importante na prática, né? O paciente, ele tem uma agnosia visual ou ele tem uma anomia, ou seja, ele tem um déficit visoperceptivo ou ele tem um déficit linguístico, tá? Isso é muito importante para você diferenciar, porque o paciente pode não conseguir nomear um carimbo ou uma chave por múltiplos motivos, tá? No paciente com agnosia visual, ele não consegue reconhecer o objeto quando você apresenta ele visualmente, mas o paciente consegue reconhecê-lo por outra via. Então, se você, novamente, né, balança a chave, se você entrega a caneta na mão do paciente, ele, uma caneta, tá? O paciente com anomia, ele reconhece o objeto, muitas vezes ele indica para que aquilo serve, né? Então, você mostra a chave, ele, para abrir a porta, né? Mas ele não consegue nomear nem se você entrega para ele na mão dele ou se você balança a chave. Então, outras vias também não ajudam, ok? Essa é a diferença entre esses dois tipos de déficit. Esse é um fenômeno que eu nunca vi na prática, eu só vejo descrito em livros, mas que eu acho muito interessante, então eu coloquei aqui, tá? O que é o fenômeno do desbloqueio da agnosia? É uma loucura cognitóloga aí, mas enfim, você apresenta um objeto para o paciente pela visão, então você mostra um relógio para o paciente tem agnosia visual, logo ele não reconhece esse objeto, e aí você movimenta esse objeto, e aí esse paciente passa a processar essa informação pela via occipito-parietal dorsal, e aí ele reconhece o objeto. É uma coisa meio louca que tem vídeos aí, se vocês pesquisarem, mas eu nunca vi na prática. Chama-se fenômeno do desbloqueio da agnosia. A prosopagnosia, ela é exatamente o que o paciente do livro tem, né? A inabilidade de reconhecimento de faces familiares ou mesmo de reconhecimento de novas faces, né? O indivíduo, ele consegue identificar a pessoa através de outras pistas, como, por exemplo, voz, maneirismos, vestimentas, sinais particulares na face, mas ele não consegue reconhecer quem é aquela pessoa, né? Eu gosto de pensar na prosopagnosia como se fosse uma simultânea agnosia da face, né? Então, se você pegar o desenho do roubo dos biscoitos, o paciente com simultânea agnosia vê diversas pequenas coisas que não são o todo. Se você mostrar uma face para um paciente com prosopagnosia, ele vai ver uma cicatriz, ele vai ver um olho verde, ele vai ver um bigode, ele vai ver uma barba branca, mas ele não vai conseguir reconhecer quem é essa pessoa. Às vezes, se a pessoa tiver marcas faciais muito marcantes, né, assim, uma cicatriz na testa, igual esse cara aqui, talvez o paciente reconheça pela cicatriz, mas ele não sabe reconhecer o rosto como um todo, tá? E existe também algo chamado de agnosia para cores, né? A agnosia para cores, da mesma forma como a agnosia para objetos, ela tem um componente associativo e um componente aperceptivo, né? O componente associativo, ele é mais tardio na via, e o componente aperceptivo, ele é mais precoce na via. Então, o paciente com componente associativo, ele não reconhece as cores, mas ele consegue distinguir as tonalidades. Ou seja, se você mostra, por exemplo, essa figura de baixo à esquerda aqui, eu não sei dizer o nome de nenhuma dessas cores, mas eu sei dizer que são diferentes, né? Ao contrário disso, o aperceptivo, ele não tem percepção de cor at all, né? Então, ele vai ver essas mesmas cores nessa escala de cinza aqui. Eu nem consigo dizer a diferença entre elas, né? Então, assim, uma forma fácil é você entregar para o paciente diversos objetos. O paciente com agnosia associativa consegue separá-los em cores, apesar de não saber dizer os seus nomes. O paciente com a agnosia para cores aperceptiva não consegue separá-los, tá? Outra forma de testar é esse teste de Ishihara, né? O paciente não sabe dizer a cor, mas o associativo sabe dizer que tem um 6 aqui, e o aperceptivo acha que não tem nada aqui, tá? E aí,
eu queria trazer para vocês alguns distúrbios visuais corticais. Inclusive, nós tivemos uma discussão sobre isso na última quinta-feira, né? Existem duas síndromes muito conhecidas, né? A primeira delas, também chamada de cegueira cortical, é a síndrome de Anton, né? Que cursa geralmente com lesões occipitais bilaterais, decorrentes de acometimento de artéria cerebral posterior bilateral. E esses pacientes, eles confabulam, né? Eles agem como se eles pudessem ver. Então, eles não só têm uma lesão e eles não conseguem enxergar por uma lesão central, mas eles acreditam que eles estão vendo ali árvores, cachorros, pessoas, enfim. E a marca da síndrome de Anton é a anosognosia, ou seja, o paciente não sabe que ele não está enxergando, ele acha que ele está enxergando, ele fala para o familiar, eu estou vendo normalmente, tá? E a síndrome de Charles-Bonnet é uma outra síndrome visual, né, em que o paciente, na verdade, aqui ele não tem uma lesão central, ele tem uma lesão geralmente de primária da visão, né, um glaucoma, uma catarata, uma degeneração macular, e esse paciente começa a fazer alucinações visuais em cima desse déficit, tá? Só que esses idosos ou qualquer pessoa, né, geralmente eles têm alguma noção de déficit, ele tem insight, ao contrário do paciente com Anton, né? Então, ele tem alguma consciência de que as alucinações não são reais. Por isso que, enfim, quem participou da discussão lá do caso da última quinta, o paciente talvez tivesse um Charles-Bonnet porque ele tinha alguma noção das alterações, né? Ele via cabelo na comida, enfim, ele tinha privação sensorial, tanto visual quanto auditiva. E a hipótese é que, na verdade, a deaferentação visual que o déficit visual gera estivesse gerando uma hiperfunção nas áreas visuais primárias e associativas, né, gerando as alucinações visuais. E aí, por último, eu queria trazer o fenômeno de mão alienígena, né, Alien Limb, que a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar de variantes atípicas de DA e, enfim, transtornos cognitivos associados a distúrbios do movimento. Esse é um episódio de House, em que o paciente tinha um membro alienígena, depois dei uma procurada lá. Mas, basicamente, o Alien Limb, ele é uma disfunção motora cortical superior, né, em que existe uma perda do controle voluntário daquele membro, e existe, então, uma perda da volição do ato motor, né, da vontade do ato motor, né? Esse Alien Limb, ele tem 3 variantes, né, que são bem interessantes aí, né, geralmente o Alien Limb por uma lesão frontal está associada a fenômeno de utilização, ou seja, o paciente, é a mesma coisa do paciente com DFT variante comportamental, ele fica pegando as coisas da mesa, ele fica mexendo em tudo, ele abre e fecha a torneira com aquele membro, né. Existe uma variante calosal, que é uma síndrome de desconexão, né. Então, existe conflito intermanual nessa variante, então, uma mão quer fazer uma coisa, a outra não quer. E existe uma variante parietal, que é a mais comum da síndrome córtico-basal, tanto por DA quanto por degeneração córtico-basal, em que existe uma levitação do membro, né? Então, a primeira vez, essa variante eu já vi lá na Paulista, a primeira vez que eu a vi foi uma vez em que eu estava andando pelo corredor e passou uma senhora assim, né, com uma mão levantada. E aí ela tinha uma síndrome córtico-basal e estava com um fenômeno de levitação do membro, né? Deixa eu mostrar para vocês esse vídeo. Wait, don't whistle at the paper. Bom, é um vídeo curtinho, mas esse é um paciente com uma variante calosal, provavelmente, né? Tem conflito intermanual. E aí eu queria trazer só, assim, existe essa síndrome, né, da atrofia cortical posterior. Ela é uma síndrome que é muito associada à doença de Alzheimer, atípica, porém, ela pode estar associada a outras patologias também, né, Lewy, degeneração córtico-basal, e doenças priônicas podem gerar essa síndrome.
E as queixas do paciente são: eu não consigo ver claramente, a minha visão parece embaçada, está mais difícil de ler, né? Tenho mais dificuldade para ver as coisas no computador, e essas queixas começam a progredir, né? E aí, para a gente fechar o diagnóstico de uma atrofia cortical posterior, a gente precisa de 3 de 16 critérios, que são basicamente todas as coisas que eu falei para vocês hoje, né? Então, assim, simultânea agnosia, agnosia para objetos, apraxia de construção, alexia, acalculia, prosopagnosia, agrafia, agnosia digital, apraxia oculomotora, apraxia de membros, enfim, né? Se nós formos ver as variantes da ACP, né, da apraxia, da atrofia cortical posterior, existe uma variante dorsal, que é marcada por síndrome de Balint, síndrome de Gerstmann, apraxia de membros, que é basicamente o nosso ramo occipito-parietal dorsal. Existe uma variante ventral, que é formada principalmente pela parte visoperceptiva, né, alexia, prosopagnosia, que é a nossa variante, que é a nossa via occipito-temporal ventral. E existe uma variante mais posterior, que é caudal, que está associada a déficits visuais primários, né? Hemianopsia, redução da acuidade visual, que ela é mais posterior. Então, a atrofia cortical posterior é uma aula de funções corticais posteriores ou superiores, enfim, tá? E aí, para finalizar, né, eu tinha feito uma parte sobre testes, né? Já estamos chegando nos últimos slides. E eu queria só, na verdade, mostrar para vocês os testes e pedir para vocês tentarem entender qual é o domínio presente em cada um desses testes, tá? Porque aí a cognição faz muito mais sentido, né? Então, assim, se a gente está falando, por exemplo, de orientação, tanto de orientação espacial quanto de orientação temporal, é claro, né, a orientação espacial tem muita relação com função visoespacial também, é claro, mas principalmente a orientação temporal tem muito a ver com memória episódica, né? Assim, se um paciente fala para você que nós estamos em 1900 e blá blá blá, né? Hoje é outubro, né? Ih, doutor, estamos no começo do mês, né? Muito provável que ele tenha uma disfunção de memória episódica. Isso é muito comum em pacientes com Alzheimer, né? Assim, memória imediata, né? A gente já vai começar a testar a memória, então você já observa aquilo que o paciente consegue lembrar de palavras, né? Então, se você fala, ó, eu vou falar 3 palavras, a senhora vai repetir logo depois que eu falar. Aí você já começa, né? O carro, o vaso, o tijolo. Aí a senhora já fala a casa, o vaso e o outro já esqueci. Isso não é memória episódica, né? Isso é atenção, isso é função executiva, memória operacional, né? A atenção e o cálculo, né? Assim, eu odeio esse nome porque parece que você está testando Gerstmann, né? A calculia, enfim. Isso é memória operacional, né? Assim, você quer saber se o paciente lembra do último número que você falou, né? Por isso que faz sentido trocar isso aqui por mundo ao contrário, né? Se você estivesse testando cálculo, você não faria essa troca, né? Aí você vai evocar, isso sim é memória episódica, né? Deem as pistas para os pacientes para saber se eles se beneficiam ou não de pistas, né? Nomeação, né? O mini exame do estado mental tem muita relação com avaliação de linguagem, então, todos esses testes aqui praticamente são linguísticos. E a cópia do desenho tem muita relação com aqueles domínios que eu falei, né? Função executiva para abordar o desenho, função visoespacial para conseguir fazer. E se a gente for para o MoCA, né, tem até uma orientação aqui embaixo, que é um spoiler, né, que se você deve fazer o MoCA se o paciente tiver um mini exame normal, ou levemente alterado, ou se ele tiver mais do que 4 anos de escolaridade, porque o MoCA é um teste difícil, né, assim, o MoCA é para pessoas com alta escolaridade ou para pessoas que fizeram 26, 28 no mini exame e aquilo não te deu informação nenhuma, né. E o MoCA, ele avalia principalmente funções executivas, né? Então, aqui o trail making, né? A gente falou na outra aula, né? Alternância de respostas, o paciente tem que inibir respostas, né? Então, o nosso cérebro quer ir do 1 para o 2, para o 3, para o 4, então ele precisa inibir essas respostas para alternar. A cópia do cubo avalia função executiva e função visoespacial, o relógio também.
né? Função semântica, função visoespacial, função executiva. Aqui na nomeação a gente está testando linguagem, mas a gente está testando semântica, né? O que são esses bichos? Você já viu esse bicho alguma vez na sua vida, né? Aqui nós vamos testar memória, a gente vai testar digit span direto para testar a atenção, digit span invertido para testar a atenção sustentada ou memória operacional, controle inibitório aqui na sequência de letras, memória operacional de novo aqui no cálculo, abstração, outra função frontal dorsolateral, né? A evocação tardia, dando pistas. Então, assim, pensem nos testes que vocês estão fazendo, tá? Bateria breve para memória, como a gente tinha falado naquela primeira aula. Eu queria trazer algo para pensar, que foi, na verdade, foi uma questão da minha prova do Fellow da Paulista, que eu queria trazer para vocês e que eu acho genial essa pergunta aí. Quem formulou foi o Dr. Flávio, lá da Paulista. Para vocês pensarem, tá? É esperado que as avaliações cognitivas, por exemplo, que os resultados do mini-exame acompanhem a progressão funcional do paciente. Ou seja, quando o mini-exame reduz, os testes funcionais pioram, correto? Essa é a lógica. Se a gente... Agora, vamos pensar em situações hipotéticas, né? Imaginem que um paciente tem um mini-exame muito ruim, só que ele tem uma boa funcionalidade. Agora, imaginem o contrário. Imaginem que esse paciente tem um mini-exame ótimo, só que ele tem uma péssima funcionalidade, né? O que isso faz vocês pensarem, né? Assim, isso eu quebrei muito a cabeça, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi transtorno psiquiátrico. Isso, acho que isso vem na cabeça naturalmente, né? Então, transtornos psiquiátricos podem gerar testes inconsistentes, né? O paciente estoura na bateria breve, mas vai ruim, vai mal na evocação. O paciente vai bem numa função executiva, mas vai mal na outra, né? Perfeito, isso cabe para os dois. Mas o que eu queria fazer vocês pensarem é, um paciente com mini-exame muito ruim, que é um teste que avalia primordialmente linguagem, que a maior parte dos testes depende de linguagem, é um paciente, por exemplo, com APP, né? Então, é um paciente que tem um comprometimento linguístico muito acentuado, então o mini-mental dele é 10, mas o CDR dele é meio, né? Porque ele ainda é enfim, um CCL ali, porque ele lava roupa, lava louça, né? Assim, dirige, enfim, né? E um paciente contrário, que tem um belo mini-mental, mas tem um péssimo CDR, é um paciente que você não está testando o problema, né? Então, ou é um paciente que tem disfunção executiva, porque o mini-exame é péssimo para disfunção executiva, ou é um paciente que tem um transtorno comportamental muito marcado, por exemplo, numa DFT variante comportamental, que não, né, a funcionalidade vai estar horrível e o teste vai estar bom. Então, pensem nisso, não é incomum da gente discutir casos lá no ambulatório, assim, nossa, mas o marido traz tantas queixas e o paciente tem um mini-mental de 29. Opa, vamos pensar em qual possibilidade pode isso acontecer, tá? E aí a gente já está nos últimos slides, eu só queria chamar atenção para isso, né, assim, se vocês testarem só o básico, né, fiz um mini-mental, deu tanto, vocês só vão ter respostas básicas, ou seja, vocês só vão ter respostas para suas perguntas de forma básica, né, assim, testes e valores de corte servem para muito pouca coisa, tá? Então, assim, você não vai ver um neurologista cognitivo falando assim, ufa, graças a Deus, o paciente aqui fez 26, logo ele está bem. Não, peraí, vamos ver qual o teste que está errado, né? Então, assim, isso aqui funciona para muito pouca coisa, tá? Então, usem e abusem dos testes que a gente viu nessas aulas, tá? Então, façam digit span, façam lúria, façam praxias, façam ataxia ótica, façam simultânea agnosia, façam relógios, façam go, no go. Usem os testes, porque se vocês só testarem o básico, vocês só vão ter respostas básicas, tá bom? Eu deixei algumas sugestões de leitura, até porque, bom, o pessoal veio me perguntar, principalmente depois da última prova aí. Olha, gente, assim, consenso e contínuo, leitura obrigatória, tá? Assim, consenso é,
leitura Turma da Mônica, assim, é portuguesinho, tranquilo, tem que ler o consenso, tá? Continuum 2022, principalmente, 2024 também, se tiver tempo. Essa parte de vias, eu recomendo duas fontes. O manual do residente do HC, de Neuro, é maravilhoso, o capítulo de COG, basicamente todas essas aulas, essas 2 primeiras aulas foram baseadas nisso, e os capítulos do Blumenfeld da parte cognitiva também ajudam muito, tá bom? Era isso que eu ia trazer para vocês. Vamos para as perguntas. Gostaram? Querem perguntar alguma coisa? Muito boa aula, Matheus. Legal. Muito obrigada. Ajudou, gente? Ficaram com alguma Demais. dúvida? Ajudou demais. Fechou. Ana Maria levantou a mão. Acho que o microfone está fechado. Acho que agora foi, desculpa. Foi. Tudo bem, Matheus? Sou Tudo bom, Ana? neuropsicóloga aí do grupo. Tudo bem? Por favor, traga a experiência, por favor. Não, era dúvida mesmo, né? Uma questão que você falou, eu não vou lembrar os nomes, tá? Mas quando você estava falando sobre a questão de apraxia, das agnosias, referente à parte visual, relacionado à percepção das cores, Uhum. certo? E você mostrou aquele exame que tem os números. Isso, o Ishihara, né? Isso, ele é um exame muito usado também para diagnóstico de daltonismo, né? E acho que é uma questão, assim, parece boba, mas, assim, são questões que, às vezes, na prática, a gente tem que ver se o paciente tem daltonismo. Certo. Né? Muitas vezes, no consultório, normalmente, ele vive a vida toda daquele jeito e, às vezes, nem falam para a gente. Né? Então, quando a gente for utilizar essas questões da análise de cores, é uma questão importante. Para a gente, principalmente na neuropsicologia, tem muitos testes com cores e a gente precisa estar atento a essa questão na anamnese do paciente, né? Só essa Exatamente. colocação, porque se ele tiver o daltonismo, é uma questão daí, uma condição genética, e não é essa questão da percepção. Aí ele teria algo primário, né? Que impediria um diagnóstico de algo processual, né? Exatamente, algo primário que teria esse impedimento. Só que se a gente não fizer uma anamnese detalhada, é uma questão que pode passar. Sim, exatamente.